Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, trazendo para vocês mais o corte aqui do programa Jogo Aberto. Vamos aqui, deixa aquele like e se inscrevam. Muito melhor em 2025. Luiz Eduardo Batista, o novo presidente, foi empossado. O BAP chegou garantindo Felipe Luiz como treinador e novidades são aguardadas. Tudo isso no YouTube. Chegou o fim de ano com festa. Um início sensacional. Começou muito bem. Eu tenho contato com ele há algum tempo. Nós conversamos algumas vezes, uma antes dele sair de férias, depois de férias lá conversamos também. E também conversei com o nosso diretor técnico ao longo desse tempo sobre perfil. Eles não estavam se falando diretamente, então algumas perguntas eu fui interlocutor. A gente queria avaliar a experiência e a disponibilidade e a vontade do Felipe de estar no projeto com a gente. E a vontade que ele tem de ganhar e de se superar e de aprender faz com que a nossa certeza de que ele era a escolha certa para o momento ser óbvia. E a gente não falava por uma série de razões. Processo eleitoral no clube. Acho que você tem que ter a noção de que o que você fala reverbera para um lado para o outro. Então, eu entendo que a gente deve ter cuidado para não colocar uma pressão adicional no Felipe como treinador, independentemente do que a gente achava das circunstâncias, da forma como ele foi contratado. E também de entender o seguinte, nós queremos uma estrutura profissional. Então, você vai contratar um diretor técnico profissional, aí ele chega e fala, essa parede tem que ser pintada de branco. Você fala, não, mas aqui eu quero que seja verde. O que acontece no ato contínuo? Ele pinta a parede da cor que você quer, quando as coisas dão errado, ele fala, mas presidente, o senhor quis assim. Então, se é para ter um diretor técnico que vá submeter aos caprichos do presidente, é melhor você economizar o dinheiro do diretor técnico e você fazer. A transição, então, ela começa de fato amanhã, mas o trabalho conceitual com o Boto e com o Felipe Luiz já está sendo feito há um tempo, sobre a avaliação do elenco, o que eles imaginam que eles queiram ter para o ano que vem. Então é um trabalho de duas mãos que a gente já vem fazendo há um tempo. Nós não estamos no 0, mas também não estamos no 10. Eu acho que a gente está entre um 6 e um 7. E vamos trabalhar muito duro a partir de amanhã para a gente tirar essa diferença. É verdade que a situação de caixa do Flamengo, por uma série de fatores, ela foi afetada nesse final de ano. Isso é absolutamente verdadeiro. Isso significa dizer que, do ponto de vista econômico, o Flamengo não tem condições de fazer novas aquisições? Não, não é verdade. É uma questão de endividamento. Você pode definir se o seu nível de endividamento vai ser 10, 20, 30, 40% do seu faturamento. E nós temos outros desafios hoje em dia. Nós temos que construir o nosso estádio. Então, você tem que tomar um pouco mais de cuidado nesse processo. Eu não sei se vocês acompanharam, mas hoje o dólar bateu 6,27 agora há pouco. 6,27. Então, nós temos um descasamento entre o que a gente vendeu e o que a gente comprou de quase 20 milhões de euros. Então, vê quanto é que essa variaçãozinha aí hoje trouxe impacto para o clube. Então, o que acontece? Clube formador, o clube que quer ganhar tudo no Brasil, ele tem que vender mais do que ele compra. Pode ser Flamengo, Palmeiras. O Flamengo tem que vender mais e melhor do que ele fez até agora, para que ele possa ter um volume de euros multiplicado por um número que é alto, maior, que fecha essa boca do jacaré aí que está maltratando a gente, que é esse descasamento. Para nossa terra, para o nosso território, no Flamengo, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, foi empossado, confirmou o Felipe Luiz, já tem diretor técnico e está empolgado para o ano que vem. E José Boto será diretor técnico do Flamengo. Além disso, Felipe Luiz permanecerá como treinador do time. Os anúncios foram feitos por BAP durante a cerimônia de posse que aconteceu nesta quarta-feira na sede social do clube.
Boto, que estava no futebol croata desde janeiro, desembarca no Brasil no dia 28 de dezembro para iniciar os trabalhos à frente da equipe carioca. Apesar disso, as conversas entre eles sobre o planejamento para a próxima temporada já estavam acontecendo. Um trabalho conceitual com o Boto. O Arrascaeta merece a camisa 10, sai, Gabigol, não é? Tem uma história linda, especialmente por causa do Zico, que é o ídolo máximo e sempre será do Flamengo. Agora, o Arrascaeta merecia essa camisa, só que o ex-presidente é que fez a entrega, é que divulgou, aí o outro queria também. Mas o importante é que ele vai usar a camisa 10 e tomara que ela traga muita sorte e sucesso para o Arrascaeta, que é um jogador diferenciado. Diferenciado e está em boas mãos, né? Eu vi uma entrevista, enfim, aleatória do Zico, falando, poxa, quem sou eu, né? Para eu tá tudo bem, o Arrascaeta pode usar a camisa 10, quem sou eu para impedir, né? O Zico é uma das pessoas mais humildes que eu conheço na vida, né? Então, assim, um beijo pro Zico pela conduta que ele tem no dia a dia, enfim, um cara extremamente correto, né? Provavelmente vai fazer parte dessa nova fase de gestão do Flamengo. Sobre o número 10 ou não, tá de bom tamanho no Arrascaeta. Outra coisa que eu achei importante é a permanência do Felipe Luiz, que muitas vezes você vê uma mudança de presidente e aquele treinador que era do gosto do presidente anterior já não passa a ser do gosto do presidente atual, já começa um atrito nesse início de gestão. Ele já confirmou o Felipe Luiz, então já é um passo positivo nessa nova gestão. Flamengo que para o ano que vem precisa dar uma resposta mais retumbante. Ganhou a Copa do Brasil, Felipe Luiz conseguiu fazer um trabalho curto, mas bem importante. E há uma expectativa para vê-lo numa temporada completa, fazendo pré-temporada, já com outra perspectiva e também com outro contato mais direto ainda com o grupo. Fazer o planejamento que ele tem na cabeça dele, de repente indicar algumas contratações, né? Porque ele pegou o time já na reta final, fez um bom trabalho. Só que agora é diferente, né? Conhecendo um pouco do Felipe Luiz, essa hora ele já deve estar estudando, já deve estar tudo na cabeça dele, o que ele pretende fazer em 2025. A gente sabe que a principal premissa dessa nova diretoria é a austeridade financeira, cuidar bem do dinheiro, planejar o estádio de uma maneira que o clube continue investindo, tendo grandes jogadores. É esse mesmo objetivo? Tem mais alguma coisa que precisa mudar no Flamengo? O novo presidente pega um Flamengo campo falando, né? Esportivamente falando, muito equilibrado, com um time competitivo que não precisa fazer uma reestruturação dentro do elenco, uma contratação ou outra ali, coisas pontuais. O Palmeiras vive muito isso também. Essa questão do estádio, aí eu acho que ele tem que ter um equilíbrio, porque você tem que continuar fazendo um time competitivo, porque quem fala é o campo, da boa gestão de um presidente, e conseguir fazer esse estádio aí para dar de presente para essa nação, né, rubro-negra. E a torcida sempre espera por algo melhor, mais positivo. No Corinthians, claro, começou como uma brincadeira. Importante porque vai acontecer a posse do novo presidente do Flamengo. Rodolfo Landim vai passar a chave para BAP, que será o mandatário rubro-negro pelos próximos 3 anos. Essa posse vai acontecer na Gávea, às 20 horas. E lá, nesse local, o BAP vai fazer alguns anúncios importantes. Um deles a gente conseguiu apurar e vai trazer no vídeo de agora. E é um nome que a torcida do Flamengo conhece bastante. Estava recentemente na seleção brasileira, inclusive. A gente vai contar que nome é esse, é um profissional, tá dando muita repercussão nas redes sociais, o retorno desse profissional, e a gente vai contar aqui para vocês. Vamos falar também de José Boto, que mudou a data de chegada ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo e iniciar os trabalhos. Tem também sobre CEO, quem será o CEO, a gente vai falar sobre isso. Tem muita coisa, por exemplo, contratação. A gente está vendo muito nome sendo especulado no Flamengo, mas o Flamengo terá verba para fazer contratações? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, pessoal, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vini Casagrande crescer cada vez mais. Ainda estamos em 2020, tá bom? Gente, não reclamem disso, né? Pelo amor de Deus, um dia a mais, um dia a menos, não vai fazer tanta diferença assim. E é um assunto pessoal, familiar dele. Ele que mora longe do seu país, inclusive, ele é português, está morando na Croácia, então ele precisa resolver esse problema pessoal para depois chegar aqui ao Rio de Janeiro. Muito se fala sobre, inclusive, contratação. A gente vê aí nomes especulados, Roger Guedes, Richarlison,
Já falei para vocês, Roger Guedes foi oferecido ao Flamengo, Richarlison também está sendo oferecido ao Flamengo. Inclusive, Richarlison era um nome que estava em pauta pelo scout da atual gestão, que vai passar a bola para a futura gestão, mas a gestão do BAP não fez nenhum movimento demonstrando interesse na contratação do atacante Richarlison, que hoje está no Tottenham, da Inglaterra. Não tem nada disso. Até porque, pessoal, o Flamengo, na verdade, a futura gestão não sabe nem quanto terá em caixa para poder fazer investimento para reforçar a equipe. Sabe por quê? A administração de Rodolfo Landim, a atual gestão, apresentou o orçamento com previsão de 20 milhões de euros, dá quase 130 milhões de reais, para compra de jogador e 30 milhões de euros, cerca de 200 milhões de reais, para a venda de atleta. Mas esses documentos não foram apreciados nos conselhos. O que isso quer dizer? Que a nova gestão vai ter que assumir, ter acesso à documentação e aí sim definir quanto terá disponível para fazer contratação, quanto será a meta de venda de atletas. Então, não tem nada traçado, não tem nada definido, não tem nenhuma negociação em andamento. Eu entendo, repito, falo novamente aqui, eu entendo a ansiedade de vocês por reforço, mas vocês precisam entender que o momento do Flamengo é de transição, é mudança de gestão. Enquanto não tiver 100% o processo de transição, não tem como falar de investimento alto. Gente, o Richarlison seria investimento de 20 milhões de euros, de 30 milhões de euros. O Flamengo não tem caixa para fazer isso. O Flamengo tem um estádio próprio para construir. Esse vai ser, sem sombra de dúvidas, o maior desafio da futura gestão. Então, não tem como. Repito, eu entendo a ansiedade de vocês, mas não tem nada para se fazer até o momento. A posse, ouvir os anúncios que o BAP vai fazer nessa posse, e aí sim começar a trabalhar para poder finalizar o processo de transição. E nessa posse, quem sabe o BAP possa anunciar o CEO. O que eu sei, o Rodrigo Toches acabou não aceitando esse convite por conta de compromissos pessoais, profissionais. Faz total sentido. Mas ele vai fazer parte do conselho diretor, aquele conselho de administração que eu expliquei para vocês, que é como se fosse um monte de VP junto, um monte de vice-presidente junto, debatendo todos os assuntos e decidindo tudo junto. Não será um VP responsável pelo futebol, um VP responsável pelo marketing, não vai ser assim. Vai ser um conselho de 10 pessoas que eles vão se reunir toda semana para debater todos os assuntos. Não é um VP de futebol responsável pelo futebol, não vai ser dessa maneira. O que eu posso dizer para vocês é que o BAP já tem o diretor de comunicação de futebol definido. E ele é conhecido entre vocês, torcedores do Flamengo, sobretudo aqueles que viveram os anos 90, na alma, na essência. O nome dele é Rodrigo Paiva, pessoal. Ele estava na CBF, estava trabalhando na seleção brasileira. Vai ser o diretor de comunicação responsável pelo futebol, apenas pelo futebol. E o assunto está gerando muita repercussão nas redes sociais, por conta do extracampo do Rodrigo Paiva, muita gente criticando a decisão do BAP em fazer o retorno do Rodrigo Paiva. Ele trabalhou como assessor no Flamengo, trabalhou como supervisor também no Flamengo, e agora ele retorna ao Flamengo como diretor de comunicação de futebol. E por que esse assunto está gerando muita repercussão? Porque em agosto de 2024, a Justiça do Rio de Janeiro condenou a CBF a pagar 60 mil reais de indenização a Luísa Xavier, ex-diretora da CBF, por assédio moral e sexual. O juiz Leonardo Almeida afirmou que Rodrigo Paiva, diretor de comunicação da entidade, na ocasião, assediava a ex-diretora. Rodrigo Paiva foi demitido da CBF em 2014 porque agrediu o médico José Luiz Runco. O dirigente também foi acusado de agredir o atacante chileno Maurício Pinilla durante o intervalo da partida entre Brasil e Chile. A FIFA confirmou a agressão e aplicou uma multa de 10 mil francos suíços. Então, por conta desses casos extracampo, a torcida do Flamengo não aprovou a chegada do Rodrigo Paiva. Gente, assim, eu confesso para vocês que eu não tenho opinião formada sobre o Rodrigo Paiva, nunca trabalhei com ele. Quando eu digo trabalhar com ele, nem de maneira direta, nem indireta, nunca cobri um time com o Rodrigo Paiva sendo responsável pela comunicação. Nunca nem sequer falei com ele. A grande verdade é essa, tá?
Eu nunca falei com ele. Então, eu não tenho opinião formada, eu só estou trazendo aqui fatos, o que está acontecendo nesse momento. Então, enfim, quero a opinião de vocês sobre essa decisão do BAP aí em promover o retorno de Rodrigo Paiva para ser o diretor de comunicação de futebol do Flamengo. Outra decisão que o BAP vai anunciar nessa posse é que o Ricardo Henrichen, acho que é assim que se pronuncia, perdão, Ricardo, se não foi assim, mas eu sempre tive dificuldade de pronunciar o seu nome. É um cara muito ativo, já trabalhou na diretoria do Flamengo. O Ricardo Henrichen, ele vai ser responsável, digamos, pela pasta, eu vou botar entre aspas, porque ele vai fazer parte do conselho diretor de comunicação e marketing ali do Flamengo. Na verdade, acho que é só marketing, tá? Não vai ser algo junto como foi com o Gustavo Oliveira nos tempos de Rodolfo Landim. Então, enfim, fica essa informação também para vocês. Então, a gente já começa a entender como é que será a diretoria do Flamengo sob a gestão do novo presidente, o BAP. Ele que prometeu durante todo o período pré-eleitoral que iria profissionalizar o Flamengo. E quando a gente diz profissionalizar, não quer dizer que o Landim não tenha feito algo profissional. Beleza, no futebol deixou muito a desejar, não tinha projeto esportivo, isso aí não é segredo para ninguém. Mas nas demais áreas, foi muito bem o Landim, isso precisa ser dito. Isso precisa ser dito. Finanças foi muito bem. Agora, futebol deixou a desejar, sim, até porque ele deixava muito na conta do Marcos Braz e também do Bruno Spindel. Mas a promessa eleitoral do BAP, pelo visto, vai ser cumprida pelo menos nesse momento. Pessoal, eu não estarei na posse por um motivo especial. Hoje tem a festa de fim de ano do SBT, vou marcar presença, a festa é só uma vez no ano. Então, a posse, eu vou ter contato com os dirigentes do Flamengo em outras ocasiões. Então, por conta disso, eu não estarei na posse, mas amanhã estarei lá no SBT comentando normalmente, até porque o SBT vai mandar um cinegrafista. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, continuem acompanhando. O que existe até agora é a certeza do BAP que ele não pode tirar o Felipe Luiz, pelo menos nesse início. E a boa impressão que o Boto teve dos jogos do Flamengo que ele viu. No afã aqui da cobertura, eu ouvi gente, não, ele viu os últimos 25 jogos. Claro que ele não viu 25 jogos. Ele não estava nem contratado no 25º jogo para trás. Nos últimos 25 dias, ele viu 5 jogos do Flamengo. Essa é a informação certa. E aí, parece que gostou do que viu. Mas, insisto, segundo o BAP, não houve ainda nenhuma conversa entre o Felipe Luiz e o Boto. Estamos todos torcendo e torcendo muito para que haja um encontro de almas nessa reunião. Que o Felipe perceba que o Boto é um cara que vai poder ajudá-lo a evoluir ainda mais na carreira, ele ainda tem muito a evoluir. Ele começou muito bem, mas ele é um treinador super jovem, super inexperiente, que vai crescer muito durante o ano de 2025. E se ele e o Boto se derem bem, os dois podem ganhar nessa troca. Mas é um ponto que eu tenho sempre um calafrio. Porque eu vi entrevistas do Boto dizendo que não é o técnico que escolhe o jogador. É ele que tem que escolher o jogador. Eu acho que também não pode ser assim, a ferro e fogo. Claro que você, tendo um profissional da categoria que dizem que o Boto é, talvez nós não tivéssemos contratado o Alan. Porque o Sampaoli é um irresponsável que sai pedindo jogadores à torto e à direito e depois até abandona os jogadores. Então, de fato, se o Boto fosse o diretor técnico, quando o Sampaoli fosse técnico, talvez nós não tivéssemos livrado de trazer o Alan para o Flamengo e jogado 50 milhões no lixo. Isso é verdade. Mas não pode ser o Boto também, ele sozinho, que vai dizer eu quero fulano, eu quero Beltrano. Ele tem que sentar com o treinador e dizer, olha, esse jogador aqui, você conhece? Não conhece? Olha que as características dele são essas aqui. Olha o que ele fez na carreira aqui, acolá, entendeu? Isso aí tem que ser uma sintonia muito fina, muito bem ajustada. Agora, o mais engraçado é que numa outra pergunta,
alguém disse para ele assim: é verdade que foi o Jorge Jesus que te indicou o Boto? Aí ele negou, ele disse que jamais ouviria uma sugestão dessa do Jorge Jesus, porque é um cara que ele gosta tanto, que ele prefere, que ele diz assim, quando você passa a ter uma relação de amizade, o ideal é que não seja daí as indicações principais, e sim de profissionais. Porque senão você acaba tendendo a aceitar a sugestão porque o cara é teu amigo. Então ele disse, não foi. Mas, com isso, ele confirmou que tem conversado com Jorge Jesus. Que conversaram sobre calendário, sobre próximo ano lá no Sauditão e aqui no Flamengo. Então, uma coisa que cai um pouco a ficha de todas as informações que a gente foi pegando aqui e acolá, é que, de fato, ele conversou com o Jorge Jesus. Não sei se conversou com o intuito de trazê-lo já, ou para um futuro. O que me fica a impressão, assim, o Boto e o Jorge Jesus trabalham muito juntos. Trabalharam no Benfica juntos, se dão super bem. A impressão que eu tenho é que, juntando as pecinhas do quebra-cabeça, é que talvez o Jorge Jesus seja o plano B do Boto e do BAP para o caso de, nesses próximos 6 meses, o Filipe Luís não demonstrar a evolução que todo mundo espera que ele tenha. Ele já é ótimo agora, mas ele precisa evoluir uma opção de coisas. Normal, ninguém nasce pronto. Então, fiquei com essa sensação. Ele não vai confirmar isso nunca. Até porque isso seria um desprestígio ao Filipe Luís. Né? Olha, você está num período de testes. Se até o meio do ano nós acharmos que você não é o técnico ideal, nós vamos trazer um mister. Não sei. O fato é que muitas coisas foram começando a surgir. Mas houve alguns outros temas que eu vou botar em vídeo aqui para vocês verem. Mas primeiro eu vou começar a conversar com vocês aqui, para vocês também puxarem alguns temas, para eu ver em quais eu dou prioridade. O Jorge Lasperg, por exemplo, disse, salve, Renato, soube que o Rodrigo Paiva tem um processo de assédio sexual na CBF. E ouvi dizer que o Dr. Runco detesta ele. Sabe de algo sobre isso? Bom, vamos por partes. Sim, ele tem esse processo de assédio. Uma ex-diretora da CBF o acusou de assédio sexual, está correndo um processo sobre isso. Informações interessantes. Ele, hoje, no UOL, deu a informação de que o Flamengo ofereceu 20 milhões de euros para contratar Richarlison, junto ao Tottenham. Algo em torno aí de 130 milhões de reais. Mas que o Tottenham teria pedido 40 milhões de euros, teria pedido o dobro. Bom, vamos lá. Essa última informação aí já anula qualquer possibilidade, né, gente? 20 milhões de euros pelo Richarlison é um valor elevado. 40 milhões de euros é impraticável, né? Então, isso aí já deixa a situação delicada. Outro ponto, o Flamengo terá amanhã a posse do seu novo presidente, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, 8 da noite no Salão Nobre da Gávea, né? E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E uma nova diretoria vem aí, segundo Bruno Andrade, esse contato foi mantido há um mês, ou seja, quem fez esse contato? Gente da diretoria de agora, que está saindo ainda da diretoria do Landim, que tinha uma esperança muito grande de conseguir se reeleger através do Rodrigo Dunche, que seria o presidente, e o grupo do Landim continuaria no poder, ele seria CEO do Flamengo. Isso acabou não acontecendo. Seria isso? Então, assim, é uma situação realmente estranha essa
do Richarlison. E provavelmente ela não deve acontecer, né? Houve uma conversa, houve uma consulta, se sabe que o Tottenham tem interesse. Tottenham é como falam os ingleses, né? Tottenham a gente fala aqui. O Tottenham tem interesse na contratação do Wesley, que é um jogador que está muito valorizado. O Flamengo poderia colocar aí outros jovens jogadores numa negociação, mas é muito difícil pelos valores. E outro ponto, segundo informações de vários sites, inclusive do próprio UOL, o Flamengo vai começar o ano que vem com o caixa com 3 milhões de reais apenas. E como é que vai investir 20 milhões de euros na contratação de um jogador? Ou seja, alguma coisa não está batendo aí nessa história. Vamos aguardar. Eu, particularmente, acho muito difícil, né, que aconteça algo desse tipo, né? E quero até... Sai nação, ficamos por aqui, galera. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, puder nos ajudar, galera, deixa aquele like, se inscreva, ative o sino.